Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros. Lembrando aqui o nosso patrono David Bowie. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do Dr. Canalha Cast. Dessa vez com uma inovação, uma novidade. Nós temos uma pessoa que é de fora, entre aspas, apesar dela seguir os vídeos da companhia, né? Uma pessoa de fora da confraria. Né? E aí ela está participando hoje com a gente pela primeira vez para trazer a visão dela. A Maria Angélica Augusto Almeida, né? Ela é professora de robótica, professora de animação, ela é cineasta e designer. E está aqui acompanhando a gente, discutindo comigo, que vocês já sabem quem sou, o Anderson Freire, o Drills e o Joá, e a gente teria hoje a querida participação do Edu, que não pôde, já participou com a gente de outros programas, mas que não pôde vir porque ele foi levar a sogra dele no médico, estava aí com uma crise hipertensiva. Então, em homenagem ao Edu, eu queria propor um título, né, para essa nossa live, vamos ver aqui depois se o pessoal concorda, que é, né, Não Olhe para Cima ou Bem-aventurados sejam os queijeiros. Eu acho que vai fazer sentido em breve quando a gente resgatar uma reminiscência que o Edu pediu para não deixar embora, que é do A Vida de Brian, do Monty Python. Ô Cláudio, eu acho que em vez de resgatar lá na frente, a gente já podia contextualizar de uma vez. O que você acha? Ué, então tá, eu vou falar agora. Quando o Eduardo fala dessa história da vida de Brian, é muito nítido isso, né? Como que a recepção de alguns grupos, e a gente discutia isso nos bastidores, falando de interpretações absurdas, tipo defendendo kit Covid, que o filme defende kit Covid, que o filme fala mal dos ambientalistas, como que as interpretações são mudadas de acordo com a forma como as pessoas recebem e à medida que elas vão passando a história para frente. O Eduardo lembrou muito bem a cena clássica do Sermão da Montanha no Vida de Brian, onde Jesus está lá falando, bem-aventurados aquelas pessoas que fazem isso, bem-aventurados aquelas que fazem aquilo, e os outros, como estão distantes, vão ouvindo e as pessoas não entendem direito e vai criando meio que um telefone sem fio, né? E no final a resposta é bem-aventurado quem? Aí alguém fala assim, não, bem-aventurados os queijeiros, né? E eu acho que, entre outras coisas que a gente vai discutir, o bem-aventurados os queijeiros fica muito evidente. Lembrando, gente, que é inevitável falarmos de spoilers. Então, se você... Tá facinho, gente. Tá no Netflix, né? Então, se você não viu, assista antes. Ou se você não liga com spoilers, ouça o que a gente vai dizer aqui, que com certeza vai tornar a sua experiência mais agradável, né? Se você está vivendo nesse planeta, em algum lugar dele, provavelmente nada do que vai ser mostrado lá é muita novidade. Talvez a forma como é mostrado seja. Bom, gente, a primeira pergunta sempre eu faço, né? Não olhe para cima. O que vocês acharam do filme? Não é para dar nota ainda, é para dizer as primeiras impressões. Quando você terminou, desligou lá o negócio lá do streaming, o que aconteceu com vocês? O que vocês sentiram? Joá. Eu acho que a primeira sensação de quando acaba o filme, né? Que é até bem deprê o final, é tipo a sensação de estar olhando no espelho, né? De ver a ficção espelhar a realidade, cara. Um pouco disso, assim. Eu fui extremamente deselegante, não perguntei para Maria Angélica, né, a opinião dela, mas eu vou deixar ela para o final porque eu sei que ela é profissa, né? E profissional a gente tem que deixar para o final para não obscurecer, eclipsar a opinião dos pé na cova aqui que vão falar antes que com a experiência do próprio umbigo. Drills, o que você sentiu? Cara, como eu estou fora de casa aqui, estou com uma estrutura tecnológica meio precária, eu demorei uns dias para ver o filme. Eu estava finzão de ver no dia que saiu, mas não teve jeito. Então eu já fui assim meio imerso, né, nessa avalanche de opiniões que estava em rede social, principalmente no Twitter, as pessoas que eu sigo no Twitter,
tá todo mundo comentando e opinando e falando diversas coisas. Eu senti duas coisas. Uma bateu exatamente com o que o João falou. Cara, é uma comédia, né? O filme tem um tom assim cômico, mas que não dá para rir, cara. Sabe? A gente não consegue rir da própria. É muito difícil para a gente rir da própria desgraça, né? Que é o filme jogou na cara isso que a gente está vivendo, como você mesmo disse aí. Não tem novidade, não tem spoiler, né? A segunda coisa que eu senti foi isso, assim, o pessoal super valorizando o filme, melhor filme do ano e etc e tal, e não sei o quê. E a única opinião que bateu com a minha, que eu li, né, de profissionais aí no Twitter, foi a do Paul Mason, que falou, cara, é um filme simplista, em momentos até simplórios. Mas eu acho que ele está nesse formato que precisava estar para passar a mensagem de cara, porque as pessoas hoje estão com dificuldade de compreender as coisas, né? Então, filme brilhante e etc. Então, não tem nada disso. É uma narrativa bem tradicional, assim, bem cartesiana, não tem muito mistério, não tem inovação. Tem, porra, um elenco brilhante, muita gente que eu gosto muito ali. E em atuações muito boas, a história é legal, o roteiro é legal, os diálogos são bem escritos, mas não é nada demais, né? Foi as duas impressões que quando eu terminei de assistir o filme. Maravilha. E agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada de honra, já agradecendo ela que, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ela desmarcou o compromisso para estar com a gente. Olha só como uma pessoa é disponível. Maria Angélica, o que você sentiu ao terminar o filme? Eu sei que você ficou impactada porque você mandou mensagem no WhatsApp para a gente. Bom, em relação ao enredo, né, não tem como negar que realmente é algo que gera esse impacto, eu acho, pelo que nós estamos vivendo, né? Que os dois colegas falaram, e peço desculpas porque eu sou ruim de nome. Então, o Joá e o Anderson, né? Que foram os colegas que falaram, eu também senti esse impacto, realmente é o que nós estamos vivendo. Eu acho que, embora seja uma ficção, né, nítida ficção, a gente tem a ideia do cinema do real aí se misturando, eu acho um pouco, porque é tão concreto que, né, é como se fosse um espelho, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti um pouco enganada. E, assim, eu fiquei pensando, as pessoas estão falando, né, e superestimando tanto o filme, vamos lá, vamos assistir. E quando, assim, com meia hora de filme, eu já falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir ver esse filme até o final. Eu não sei se precisava disso tudo para contar essa história. E eu não sei se eu já posso falar tudo que eu penso do filme ou se era só uma sinopse do que eu penso. Não, vai Se fundo. eu estiver falando demais, posso falar. Mas eu acho que era um filme que tinha um bom argumento e aí, né, um enredo legal, uma alegoria assim, super interessante, que poderia, sim, vir a ser um filme do ano, talvez, mas eu acho que o roteirista ele cansou. No meio do caminho, ele falou assim: já não estou dando conta mais. Vamos ver o que acontece aqui. Vou colocar um show, vou colocar um pessoal aqui, vamos ver o que acontece. Para, assim, deixar claro que esse roteirista cansou mesmo. Eu acho que só faltou matar alguém. Se ele tivesse matado alguém, aí eu ia ter certeza que para ele assim, já não tinha mais, né, antes de matar boa parte das pessoas, eu ia ter certeza que ele cansou. Então, em termos de argumento e de alegoria, enfim, do que é proposto, eu acho fantástico. Assim. Mas, na estrutura do filme como um todo, a direção também me incomodou bastante, como o Anderson falou, né? Nós temos atores aí que são brilhantes, mas, de longe, para mim, dá para comparar, por exemplo, a atuação do Leonardo DiCaprio, sabe, com outras coisas que ele já fez. E claro que eu não tenho uma referência dele como o sujeito do Titanic, muito pelo contrário, eu acho que ele tem, né, fez filmes fantásticos, assim, mas eu também acho que a direção ficou um pouco
preguiçosa, talvez pelo roteiro, né? Que o roteiro ele vai se arrastando assim. Então, é por isso que eu me senti enganada. Eu fui muito pelo que o público estava falando. E dificilmente eu assisto filmes que tá todo mundo falando quando tá todo mundo falando e assistindo, porque eu gosto de me distanciar da crítica e do que está sendo falado nas redes sociais, inclusive para não ter uma expectativa muito grande. E esse filme me gerou uma expectativa grande. Tanto que quando eu falar com o Cláudio que eu me decepcionei um pouco, que eu tinha ressalvas, eu gravei um podcast e depois falei, não vou mandar esse podcast, não, depois eu converso sobre, porque realmente eu estava saindo da decepção, então eu tinha que filtrar primeiro a decepção para depois trazer as minhas reflexões. Então, no primeiro momento, eu acho que é isso assim, que eu tenho para falar sobre o filme. Obrigado, Maria Angélica. É tão estranho falar. Obrigado, Maria. Agora, olha só, eu tive essa impressão também. Agora, eu sou uma pessoa empolgada, né? Então, eu tenho problemas, eu tenho sérios problemas. Eu saí do filme pensando por um outro lado, né, uma outra perspectiva. Pensando nas características do diretor, né, ele fez 2 filmes onde ele é muito didático. Ele é o cara que explica, ele é o professor, aquele personagem da escolinha, a antiga escolinha do professor, ou da Praça da Alegria, né, que explica tudo tintim por tintim, depois ainda entra em detalhes, o seu explicadinho, né? E eu tenho essa impressão, por exemplo, no Grande Aposta, ele explica a crise de 2008 com detalhes, minúcias, tentando fazer o que um certo ministro tentou fazer com chocolates e não conseguiu. Ele faz muito bem, então a gente fala assim, pô, um negócio super complicado, a gente entende. Aí depois ele vai fazer o Vice, né, que mostrando o papel do Dick Cheney na administração do Bush, onde ele desvela, né, o mau caratismo do vice, e ele também é super didático. E aí eu acho que ele vai fazer uma alegoria para o aquecimento global, que o filme é de 2019, né? A produção dele, se eu não me engano, começa em 2019. E aí não tinha pandemia, né? Então ele fez um negócio, na minha percepção, assim, arreganhado de exagerado para ser didático, né, e para ser demorado, justamente para mostrar uma coisa que as pessoas não percebem, que é o aquecimento global. Não percebe assim, né? Em termos. Né? A gente está desde o ano passado aí com evidências muito explícitas, já tinha outras coisas, mas muito explícito do aquecimento global. Mas ele vai lá fazer uma coisa que é abstrata, torná-la bem absurda para ficar bem concreto, para funcionar como uma metáfora. A impressão que eu tive. Então ele exagera, ele faz uma coisa sensacionalista, né? Ele vai tentar exacerbar o absurdo. Só que aí vem a pandemia, e de repente o absurdo, aqueles comportamentos que ele tentava pegar pequenininho dos governos, né, especificamente dos Estados Unidos, né, especialmente dos Estados Unidos, né, mas os governos das grandes potências representadas pelos Estados Unidos, ele pega aquele negócio e exacerba tanto, de um jeito que ficaria ridículo e seria comédia se não tivéssemos vivendo isso. Mas quando a gente vê um Trump funcionando do jeito que aquela presidenta funciona, a gente vê um Bolsonaro funcionando daquele jeito, a gente vê os filhos do Trump e do Bolsonaro funcionando como filho daquela dona, a gente vê gente como os cientistas sendo tratados e gente virando estrela, né? E prefeito virando estrela, então prefeito que era ruim, de repente governador que é ruim, de repente vira herói, porque começa a defender pauta de vacina. Você começa a ver e você fala assim, caramba, isso não é engraçado. E não precisa exagerar tanto. Para que está exagerando? Mas ele estava exagerando para mostrar uma coisa que, de certa forma, não tinha essa percepção. Eu lembro que eu perdi uma amiga em 2016, 2017, porque ela começou a defender que o aquecimento global não existia com a base naquele maluco lá da USP, aquele professor doidão, que é persona não grata, inclusive no próprio departamento dele. E eu comecei a argumentar com ela, eu perdi a minha amiga, porque todos os argumentos que eu senti era exatamente aquela experiência da atriz lá, da moça do Mullet, né, tentando explicar o óbvio, né? E aí a gente vê, de repente, coincidências acontecendo, aquela história da Natália Pasternak, que o pessoal está brincando, né, que é aquela apresentação dela, onde ela critica a leveza no Jornal da Cultura, sendo mostrada no cinema, né, que eles falam, foi inspirado nela. A gente não sabe se foi ou se não foi a interpretação da atriz, mas é isso, né? O exagerado e o longo que a gente
deveria ter visto para mostrar a discussão do efeito estufa, né, do aquecimento global, foi extrapolado, né? O absurdo da reação das pessoas foi extrapolado. E aí, quando você pega o filme, você começa a ter aquela sensação de desconforto. Fala assim, não precisa. Agora, eu concordo de alguma forma com o Drills. Eu estou concordando com todo mundo, não sei se sacaram, mas eu concordo de alguma forma, especialmente com o Drills, quando ele fala assim, mas tem gente que nem assim percebe. Né? E isso que é um ponto bom para a gente discutir, que apesar do absurdo, apesar da crítica das pessoas que entendem, vamos dizer assim, entendem de cinema, ou que gostam de cinema, né? Para resumir, todo mundo que está aqui, a Maria Angélica entra na parte dos que entendem e nós outros entramos na parte dos que gostam. Mas, apesar dessas críticas, né, tem gente que não consegue captar a vossa mensagem, amado mestre. Né? E isso é muito impressionante. Desculpa, a gente falei pra caramba. Deixo a palavra Olha aberta. só. Diga, João. Não, é porque eu acho que o Drills fez um comentário lá no começo da questão de ser simplório, e aí arredondando os outros comentários, assim, dá para notar um padrão que eu me pergunto se esse não é um filme meme, sabe? Porque ele é todo exagerado, exatamente. Eu acho que eu não me pergunto também se o diretor não tentou replicar a estética da fake news, saca? E por isso que é ruim. Bom demais isso aí que você falou. Sabe? Por isso que é ruim, por isso que é exagerado e acaba sendo catártico, sabe? Eu acho que não é que o filme seja ruim, quer dizer, não é que eu não concordo com a ideia do povo estar gritando, o melhor filme do ano, isso não faz nenhum sentido ser, sabe? Mas ele é catártico e a maioria das pessoas elegem filmes do ano por ser catártico, sabe? Ou pelo nível de emoção que ela causa, sabe? Não é por qualidade. Por qualidade, venhamos, convenhamos, né? Se a gente for eleger pipocão e cinema-arte, existe uma larga diferença, né? Eu acho que faz sentido isso que você falou, cara. Porque realmente o que a gente vê ali são os memes dos dois lados, né? A gente vê no caso, eu nunca me lembro o nome da personagem, né? Mas a cientista, vamos chamar assim, a astrônoma, ela é uma pessoa transformada em meme dentro da seriedade dela. E o personagem do Leonardo DiCaprio também, né, do Dr. Mindin, acho que é isso o nome dele, né? Ele é colocado também como o estereótipo do comunicador, né, do divulgador científico, mas desse popular, tipo Drauzio Varilla, né? Que qualquer coisa que ele fala vira verdade, né? E as pessoas assim, mas porque ele é o coroa legal da internet. Né? Eu acho que é interessante essa discussão, acho que vocês tocaram no ponto interessante. O que você acha disso, Maria Angélica? Bom, Adoro brincar de comentarista da TV. acho que Sem a essa preocupação de coisa que ser você leve. falou. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante sobre a cientista. Também não vou lembrar o nome, né? Não lembro o nome de quase ninguém, mas assim, ela vira um meme, o meme da histérica, um meme, né, da maluca que surtou em pleno, né, ao vivo e tudo mais. Mas um ponto que é importante, que eu acho que tem uma relação com a ideia do cientista, eu acho que é uma crítica até interessante, né? Sobre ele se perder mesmo dentro da vaidade do cientista que está sendo ouvido, e na verdade não é só o cientista, né? Ele é o cientista sexy, né? Ele é o cientista que torna, que vira meme, mas é um símbolo sexual da ciência, vamos dizer assim, né? E é uma cena que eu acho importante até para a gente pensar, né? Como que o cientista está naquele contexto, o Leonardo DiCaprio está naquele contexto, né? Quando a esposa... Estou dando spoiler, né? Pode, né? Não, pode. Esse programa é com spoilers. Joga todos os remédios nele e tudo mais, e fala, né? O fato dele estar acima do peso, em virtude daquele tanto de remédio, de medicação que ele toma, enfim. Mas ainda assim, ele vem como esse sujeito, que tipo, ele vai ser a voz da verdade, e a menina não, porque ela é histérica e maluca, né? É coisa da Ela não mulher tem que também, ser como eles veem a mulher, né? a Desculpa interromper, mulher, mas né? É isso. E ele não, ele é vira capa de revistas,
óbvio, com essa ideia de uma verdade, que também, depois de um determinado momento, não sei se vocês percebem isso, mas, né, já não está tão ali, porque se ele começa a ir contra o sistema, né, já não deve ser valorizado como estava antes, assim. Mas, nesse caso, eu penso muito nessa ideia do meme, e esse meme que continua colocando essa mulher nesse lugar, e eu acho que é importante refletir sobre isso, eu acho que é interessante trazer isso para o filme, talvez, né, pontos assim, eu acho que me pegaram muito também, né, principalmente em relação a cientistas, mas essa ideia, né, ela ela pode ser uma pessoa uma pesquisadora que tem assim inúmeras credenciais, né? Ela que descobriu toda a merda que iria acontecer, mas para ser ouvida precisa gritar. Se ela grita, ela Ele é louco. vira louca histérica, né? E o cara não, ele tá lá, entra, né? Não, vamos tentar conversar aqui de boa e tal. E aí ele vira um gatinho, cientista gatinho, sexo, e vamos ver o que acontece. Interessante, eu não sei se você se Então, lembrou disso, mas eu me lembrei muito da Dilma, quando daquela vez que ela teve aquela alteração, que foi uma alteração absolutamente normal, que todo político tem. O Ciro faz isso 3 vezes por semana, às vezes uma vez por dia, e ninguém chama o Ciro de louco, destemperado. E a Dilma ficou com fama de maluca, né? Virou capa de várias revistas, não foi só da Veja, né? Como destemperada, eu não lembro o termo que eles usaram. Eu tive essa impressão vendo aquela cena. total. E é interessante, né, que quando o Leonardo DiCaprio, né, também chega nesse nível né, vamos dizer, assim, não aguento, vou gritar também, vocês precisam me ouvir, ok, né? Uhum. Não foi muito diferente a postura dele para a postura da Kate, né? Kate, Aí, não, tá. obrigado, você lembrou, Kate. Essa relação vale para o Ciro e para a Dilma também, porque o Ciro ser destemperado discorda um pouco do Cláudio. Todo mundo fala que ele é destemperado, a questão é que isso não importa. Desculpa, tem razão, tem razão. As pessoas falam. Mas ele não é louco, ele é destemperado, mas não é louco. A Dilma chegou ao ponto de ser chamada de louca, né, cara? É meio gaslighting, assim. É, porque para mulher ofende, para o homem, em teoria, não. É. Né? É um negócio maluco isso. Eu corrigiria isso aí. Para a mulher não ofende, para a mulher é considerado ofensivo, né? E para o homem não é. Ser louco, ok, né? Tá de boa. E para a mulher a Concordo. população avalia assim, nossa, é uma louca no sentido de não dá para confiar nela. A mulher ela tem que ser aquele seio de estabilidade, né, daquela coisa toda. Eu queria comentar algumas coisas sobre isso. Por favor. Né, essa postura que a comunidade tem sobre a reação dela, né, da Kate lá, e né, eles começam a desmontar a pessoa, né, e quase que imediatamente, né, tem desde a presidenta lá, que a hora que ela fala que vai ser um evento de extinção, né, e a presidenta fala assim, olha, não vamos ser tão dramáticos, sabe? Sim. E ela começa ali ela começa a perder o equilíbrio já, né? Ela se segura e tal, quando ela chega lá nos jornalistas falando em leveza, etc e tal, ela fala assim, leveza, que é quase idêntico ao que a Natália Pasternak fez, né? Assim, não dá para tratar com leveza, gente, nós vamos morrer. Eu estou falando de morrer, de morte generalizada, todo mundo vai morrer. E vocês estão matando gente, né? Isso, e aí ela começa a desmontar, a comunidade começa a desmontar a imagem da Kate, né? E ela vê que não consegue lutar contra isso. Quando o Mindy, né? Ele perde as estribeiras e tal, não sei o quê, ele sai de cena, né? Ele dá aquele xerique lá e ele se põe para fora do negócio. Eu imaginei até que, achando que ia acontecer a mesma coisa com ele, mas a coisa não acontece. Ainda assim, ele não volta, né? Ele já sai dali, vai juntar com a família dele e pega a Kate mais o skatista evangélico lá que estava com ela e tal, leva para junto da família e fala assim, vamos esperar porque vai acabar. Então ali tem duas coisas. Ele joga a toalha antes da imagem ser desmontada, o que acaba não acontecendo, mas ele sacou ali que ele não tem força para lutar contra isso. E aí eu fico pensando em outra coisa, e aí eu vou discordar um pouco da Angélica ali, da extensão, né, como é que se diz? Do roteiro ser muito extenso para contar aquela história.
Eu achei um porre aquela apresentação da menina lá, a cantora, que participa do programa com eles e tal, e aí tem ela cantando aquela música, mas se você parar para ver, tem 2 pontos. A gente está vendo um monte de artista aí fazendo umas músicas supostamente engajadas de péssima qualidade, sabe? E assim, ideologicamente fracas, mas que são posições favoráveis, né? Favoráveis assim, estão se posicionando contra o negacionismo instaurado, e eles têm penetração nas redes sociais, eles são populares, muita gente escuta aquilo, então também eu achei aquela música que ela canta ali é meio que um microcosmo do que o filme é, entendeu? É uma coisa simplista, uma coisa bobinha, mas que está atingindo muita gente. E isso a gente está vendo isso acontecer. Eu não vou citar nomes aqui para não ser, como é que se diz? Não abrir espaço para criticar, você está criticando fulano, etc. Mas tem músicos aí que são sofríveis, que estão fazendo manifestações por meio da música, que são sofríveis também, mas que estão atingindo muita gente, e como eles usam uma linguagem muito simples, pouco elaborada, como o filme faz, tem mais capacidade das pessoas serem impactadas por aquilo sem precisar fazer muito esforço. Se você pega e começa a prestar atenção na letra da música que a menina está cantando, cara, que loucura aquilo, que coisa ridícula, boboca, entendeu? Mas a partir dali, aí começa a mostrar os desdobramentos, né, na rede social, os posts, etc. e tal, para cada um que chega lá e fala assim, nossa, isso aí é uma merda, tem um monte falando, nossa, abriu meus olhos, e a coisa vai evoluindo dessa forma. Como, né, cada evento ali, ele tem essa estrutura repetitiva, né, no roteiro, cada evento que acontece vai mostrando a repercussão, o que o pessoal está postando, o TikTok, o Twitter, o não sei o quê. Então, eu acho que ele está mostrando ali muito da mecânica que está acontecendo dentro desse sistema de comunicação que envolve, né, rede social, e televisão, e rádio, e o diabo a quatro, todos os meios que a gente usa para receber informação. Eu acho que ele espelhou bem isso. Quer dizer, espelhou bem isso, não. Ele espelhou isso ali. Porque se você sai... Hoje, no meu dia a dia aqui, eu não acompanho todas as redes sociais, eu acompanho algumas, e eu começo a ver umas coisas que eu acho assim, nossa, isso é tão ridículo, mas depois eu reavalio, falo assim, cara, esse ridículo talvez seja necessário nesse momento. Né? Porque se você acompanha por exemplo, essas agências de checagem de notícias, né? Eles chegam e falam assim, olha, coisas do tipo, olha, o político fulano de tal não é um extraterrestre que apareceu depois que caiu um meteoro não sei aonde. Cara, eles estão desmentindo isso, é porque as pessoas estão acreditando nisso. Então, o absurdo do lado do negacionismo, de repente, pode ser combatido com o simplório do outro lado, entendeu? É uma arma a ser usada. Eu não sei se é intencional ou se é a única arma disponível, mas eu acho que é uma arma válida, é um método válido, e o cara só espelhou isso lá no filme. Né? Tem aquela música, o negócio é grande e tal, é meio chato, mas tudo ali é meio ridículo, para exagerar mesmo, para mostrar... Não é nem exagerar, eu acho que é retratar, porque o exagerado está aqui na vida real, ele só está espelhado lá no filme, né? E essa questão toda da montagem daquele teatro todo, né? Do cara ir e falar, e aí a presidenta lá vai falar da ação que eles vão fazer na frente, né? No destroyer, na frente dos canhões, as luzes na cor da bandeira, fogos de artifício, e todas as manifestações, né, do Mindy passam a ser roteirizadas, né? Ele vai ali com um discurso escrito, não é uma coisa espontânea, começa a aparecer em propaganda, etc. e tal. Então, é todo um teatro para não encontrar a solução, é dizer assim, olha, encontramos a solução, divulgar a solução, que vai refletir lá nos resultados das eleições midterm, né, deles lá, e favoravelmente à presidenta, né, levanta a imagem do Leonardo DiCaprio, que cede à vaidade, né, e entra no esquema, mas ele entra no esquema, ele cede à vaidade e ele entra no esquema, acreditando que aquele é o caminho mesmo, ele acredita de fato, a gente sente isso.
né? Ele está completamente deslumbrado com a situação, mas ele acredita de fato. Enquanto que a menina, como ela foi desconstruída e desmoralizada, etc. e tal, ela também acredita que a coisa vai acontecer. Tem uma cena que ela fala assim para a presidenta lá, você mudou de atitude porque você está vendo a possibilidade disso te beneficiar nas eleições Sim. do Congresso que estão para vir. Que bom que isso aconteceu. Entendeu? Tipo assim, cara, a sua motivação é completamente esdrúxula, egoísta, escrota, mas que bom que isso aconteceu, porque vai me ajudar. Uhum. Né? Eles não conseguem derrubar o negócio. Então, bicho, vamos usar essa estupidez da condução do processo em nosso favor. Eu senti muito disso aí. Falei demais, né, Cláudio? Não, foi ótimo. Eu acho interessante, assim, ainda falando dessa parte que talvez a gente não tenha vontade a gente teria, mas não tenha tempo de voltar nela, essa questão dos cientistas, né, tanto da Kate quanto do Mindy, e o lugar deles, eu acho que é muito triste a gente ver isso, né, como que muitas vezes a mulher ela recebe essa cobrança de ser estável e ser tranquila para ser aceita, para ser considerada séria. E como o Joá tinha destacado, o fato do homem poder fazer isso sem ser estigmatizado. Ótimo, boa sugestão de termo. Agora, o que eu acho interessante no Mindy, assim, e aí eu confesso que eu me vi muito nele, em todas as entrevistas que eu dei, em TV, em rádio, em internet, desde aquela época que eu comecei, cara, eu devo ter começado a primeira entrevista, acho que foi em 99 ou 2000, foi no Brasil das Gerais, lá na Rede Minas, que era um programa de 1 hora com 3 pessoas discutindo temas, e era alguma coisa que envolvia banco. E aí eu cheguei e eu aprendi que eu não podia fazer isso. No meio do programa, me perguntaram uma coisa que envolvia o papel dos bancos. E eu peguei e falei assim, olha, os bancos são um absurdo. Por quê? Porque eu não lembro exatamente qual que era a discussão, mas eu fui desvelando as incongruências de como os bancos aprisionam as pessoas e como que os bancos comandam o país de uma perspectiva histórica. Eu estava lá para falar de comportamento, né? Que o psicólogo, sempre eles me apresentavam isso como psicólogo especialista em comportamento, doutor Cláudio Paixão, na época eu estava fazendo doutorado ainda, né? Então, está cursando doutorado em psicologia social e do trabalho. E aí, quando me apresentaram e eu chego falando isso, eu tive a mesma sensação do Mindy naquela primeira fala dele, que as pessoas começaram a desconversar, sabe? E de repente criaram uma bolha em volta de mim para me isolar no debate. Era um debate de 1 hora, e eu senti que durante uma parte eu participei muito. Depois, assim, eles sempre davam um jeito de não me deixar falar, porque o programa era ao vivo, não tinha como me tirar do programa. E daí para frente eu fui aprendendo como ser midiático, vamos dizer assim, falar as coisas e, ao mesmo tempo, tentar passar a minha mensagem. Durante muito tempo, especialmente quando a Globo, eu ia muito lá, e o pessoal da Globo era muito criticado, né? Ainda hoje mas por outros motivos, né? Por ser anti-esquerda tal. E nesse desenho, as pessoas me criticavam por uma certa superficialidade. Mas eu entendo perfeitamente. Eu brinco com o Drauzio Varela, chamo ele de Drauzio Varíola por causa do Fudêncio e seus amigos, né, do desenho animado. Mas quando você entra como uma pessoa que está... Eu não quero nem me comparar com ele, eu não tenho, primeiro, a competência e, segundo, o status dele. Mas quando você entra para um espaço de mídia, você acaba tendo que pesar suas palavras se você quiser atingir as pessoas e fazer uma repercussão. E daí, para você virar estrelinha, virar aquele cara, eu não lembro mais, o Antônio Roberto, que dava conselho, acho que é isso, né? E que vira estrela, e deputado, e vereador, e o cacete, né? Por causa disso, o limite é muito estreito. Né? Eu cheguei a receber, Maria Angélica sabe dessa história, não sei se os meninos sabem, eu já comentei com ela numa conversa sobre Matrix, que dava um outro, a Matrix 4, né? O Matrix Interrations e Zombizations. Mas então, que é uma história que chegaram a me convidar para ser vereador. Uma determinada pessoa virou e falou assim, olha, você é um professor muito querido com os alunos, as pessoas gostam de você está na televisão, você não quer se tornar candidato a vereador? Então o cientista sexy não era o cientista sexy, até porque eu era gordinho na época, então não dava muito para ser sexy, mas pelo menos dentro do padrão de beleza tradicional. Mas eu cheguei a ser convidado para ser vereador,
em função dessa repercussão que teve na época. E o que eu percebo é isso é muito sedutor, porque, por um lado, eu tive o bom senso de não aceitar, mas, por outro, eu fiquei muito tentado. E aí eu vi lá, quando a gente comentou do Fundação, né, o personagem do Harry Seldon, e tem um determinado, acho que é no segundo episódio, que tem, bom, eu não vou dar spoiler da outra nessa, né? Mas tem um determinado momento que ele se questiona sobre o valor, sobre o trabalho de tudo que ele fez. E tudo que a gente, como pesquisador, quer é ser valorizado. Né? A gente é uma grande criança, a gente vira... não é à toa que a gente vira professor. Eu não sei, vocês não exercem a docência, mas a Maria Angélica exerce. Todos nós nascemos igual criancinha, baby sauro, assim, a gente quer ser amado. E como a gente não é amado na vida, você vira professor, porque pelo menos durante 40 minutos, 50 minutos por dia, um grupo de pessoas é obrigado a te amar, senão você dá nota baixa. Né? Então, é meio que uma extorsão que você faz do amor do outro. E aí você quer muito ser querido. E quando você começa a ganhar uma certa notoriedade, isso te atinge. Então, eu compreendo o personagem do Leonardo. Eu não apoio, né? Mas eu compreendo. E compreendo essa pasteurização que ele teve que seguir. Mas é isso, né? Chega um determinado momento que até para ele ficou insuportável aquilo. Né? E é a crise do demônio meridiano, né? Da meia-idade. Né? Você chega num determinado momento e você começa a olhar e fala assim, olha, isso tudo que eu fiz não valeu a pena. Eu quero voltar a ser, voltar às minhas origens. Eu quero resgatar aquilo que eu deixei embora. E é isso que a Maria Angélica falou, né? Ele pagava o preço por ser o cientista e depois ele pagou um outro preço por não ter que usar os Xanax, né? Os remédios. Porque em determinado momento, quando ele começa a fazer sucesso, ele para de usar os remédios, ele resolve a ansiedade dele. Mas, ao mesmo tempo, ele paga um outro preço, que é perder a família, perder a dignidade, perder uma série de coisas. E aí ele fala assim, olha, eu quero reequilibrar isso, eu quero encontrar, voltar ao simples. Né? E isso é muito sedutor. Né? Esse universo do espetaculoso, como diria o Tio Ali, é muito sedutor. Eu não sei o que vocês acham disso, mas quantas vezes na vida eu não quis ser o cientista popular, aquela pessoa que, sabe, os alunos todos querem fazer a sua iniciação científica, querem fazer a sua orientação. Quando eu era psicólogo, os alunos todos querem seguir a sua abordagem terapêutica. Eu nunca tive essa felicidade, porque eu sempre meti o pé na jaca, né? Eu sempre fui o cara que mostrou o lado ruim das coisas, e ninguém quer mostrar o lado ruim. Eu ensinava sobre a minha abordagem e dizia assim, olha, mas o cara que trabalha com isso, ele tinha esse e esse problema, ele tinha essa e essa incoerência. E aí o pessoal vai todo abraçar a psicanálise, por exemplo, que é perfeita, né? O behaviorismo, que é perfeito, porque eles não têm defeitos. Né? Não tem, óbvio, não tem uma ova, né? Porque as pessoas não contam os defeitos. Eu cansei de fazer o contrário de você. É mesmo? Me conta aí. Não, porque quando o governo do Aécio estava aí, a gente sabe como a imprensa de Minas Gerais era bem controlada, né? Sim, 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 sim. Nada escapava das garras da irmãzinha. Sim. E aí, cara, eu resolvi fazer um teste. Falei, vamos ver se é verdade. Né? Daí, toda a entrevista que o pessoal me convidava para dar, para lançamento de alguma coisa que eu estava fazendo, eu ia com a camiseta que eu comprei no Fórum Social Mundial, que era a bandeira do Vietnã. Ou seja, Uhum. uma camiseta vermelha com estrela amarela no peito. Amigo, nunca fui pro ar. Uma vez, Exatamente. uma vez saiu no estado de Minas a foto, ela foi preto e branco. E a primeira vez que eu saí com essa fotografia e o experimento acabou, foi exatamente meses depois da mudança de governo. Olha só. Aí apareceu. Exatamente. Então, a sua exceção confirma a regra. Diga. Não, é porque ele está falando desse governo específico, e nessa época eu trabalhava em uma emissora e tinha um cargo de confiança, e fiz uma crítica também, assim, no elevador, porque eu às vezes preciso, inclusive, ponderar quando eu vejo, já falei, né? Inclusive na instituição que eu trabalho hoje, eu tento também, tem hora que eu tenho que ter filtro, mas meu cargo era de confiança e assim as pessoas deixaram de confiar em mim do nada, uma conversa simples de elevador. É uma crítica também que não, até mesmo porque foi dentro do elevador, foi uma coisa muito breve, mas deixaram de confiar em mim, meu cargo deixou de ser de confiança e rapidinho. A minha área também precisou reduzir o número de pessoas, que no caso era eu. Assim, Você virou uma quem pessoa de fazia parte. desconfiança. O departamento de arte é enorme e aí só precisava tirar uma pessoa para controlar os gastos.
E nesse caso, essa pessoa Foi você. fui eu, né? Isso, Mas, e é interessante, né? Porque por estar numa emissora e pensando nas áreas que eu optei por atuar aqui em Belo Horizonte, a gente sabe que não é tão simples. Então, esse carisma, acho que me faltou em alguns momentos, sabe? Principalmente dentro desses lugares. Hoje não, hoje eu vou para esse lado, e eu sei que às vezes eu tenho essa coisa do cientista que foi pela vaidade, sim, mas pensando muito, né, é o que o Cláudio falou, dos alunos participarem dos seus projetos, se encantarem pelo aquilo que você propõe, enfim. Mas eu acho que eu caminho um pouco desses dois lados. A Tem o gente que tem eu que falo. encontrar um meio, né? Mas é isso, né? Deixa de ser a pessoa de confiança com frequência, às vezes. Eu falo muito isso. Você só consegue ser Carl Sagan se você já for o Carl Sagan. E aí já é uma unanimidade. Aí você consegue fazer 2 programas inteiros de Cosmos, o primeiro e o 13º, 12º, sei lá, o último programa, criticando a Guerra Fria. Então você consegue fazer isso, mas você tem que ser o Carl Sagan antes. Se você for o Zé Ninguém, você não consegue. Né? Isso é muito louco. Eu me lembro que, continuando, né, no momento que teve aquela polarização brava e que as pessoas usavam programa de TV para lacrar no sentido positivo, né? Então entrava no ar e chegava e detonava o que estava acontecendo, eu me lembro que uma pessoa que sempre me convidava para o programa de televisão tinha falecido recentemente e eles tinham parado de me chamar. E aí uma produtora, porque a gente acha que jornalismo é uma produção fodida, eles escolhem a dedo o que, onde, quando, como que vai ao ar e de que jeito que vai ao ar. E aí uma produtora muito legal, que já me conhecia, me chamou, e antes de eu entrar no ar, na porta da emissora, que ela me recebeu no carro que me levou lá para a gravação, aliás, para a gravação, eu ia entrar ao vivo. Ela falou assim, Cláudio, a gente está te chamando, mas a produção sabe que você não vai, ela não disse isso, mas que você não vai usar o programa para falar isso, né? A gente pode confiar? E foi esse o nível da paranoia da galera e esse o nível do controle. E eu falei assim, não, pode ter certeza, eu estou aqui para falar dessa questão, e eu acho que isso é relevante, porque a gente precisa trabalhar esse ponto. Então você pode ficar sossegada. Agora, por que aconteceu isso? Porque o cara que era o responsável que havia falecido era um cara de esquerda. E aí toda a direção da emissora, depois que ele saiu, ficou convertida à direita, inclusive a galera que trabalhava na produção. Então é um momento muito louco que a gente está vendo. Por isso que eu acho que esse filme ele tem um papel interessante de levar a gente a refletir. Só para voltar ao filme, né, que eu acabei tirando a gente do foco, mas sem perder o foco. As suas contas te guiam? É exato. Ao invés de ser as contas da guia de um bando de candomblé que eu tenho no pescoço, não passa a ser as contas financeiras. Bom, pessoas, Oi, diga, Deus. Ô, Joá, o que foi? Enquanto vocês estão falando isso aí, eu lembrei de um outro aspecto que eu estava vendo, que é as maiores celebridades envolvidas ali, né, tirando a menina que é a cantora, a jornalista, né, e o cara que é o dono da empresa de celulares, né? Uhum. Como que eles são imagens, eles têm aquela imagem, né, que eles mostram ali, que dão muito destaque para aquela imagem, mas é uma imagem meio esquisita, é meio vazio por trás, né? O cara, ele está ali se relacionando com as pessoas, mas não está, né? Ele deixa bem claro que a vida dele é ali olhando para o celular dele e vendo o que os algoritmos dele estão dizendo sobre as pessoas. Uhum. E em mais de um momento ele fala, cara, isso para mim não é relevante porque o meu algoritmo já me descreveu quem é você, eu sei até o dia que você vai morrer. Uhum. Os algoritmos já né? previram isso. Tudo que você possa fazer aqui, nada é relevante. Ou a jornalista, né, quando ela tem aquela conversa com o Mindy lá, que ele fala, pô, a gente mal se conhece, e ela vai falar da vida dela. A vida dela é assim, meu pai inventou não sei o quê, eu sempre tive dinheiro pra caralho, eu estudei pra caramba, fiz mestrado em 2 áreas e eu tenho 2 Monet. E a vida dela é isso, cara, né? E eu achei engraçado porque os dois, a gente está num momento aí de... Como é que chama esse negócio, cara? O pessoal preocupado com a estética dos dentes, né? Não sei se vocês separaram, mas tanto os dentes dessa jornalista quanto do cara, parece que os caras botaram um monte de Bentex na boca.
Uhum. sabe? São aqueles dentes visivelmente artificiais, brancos pra cacete, tudo quadradinho, os ângulos perfeitos, alinhados, sabe? Aquele negócio muito antinatural, né? Mas eles querendo passar aquela imagem de perfeição, né? Então, Sim. sempre assim, como é que se diz? Eles criaram aquela persona e eles não desviam daquilo, né? É a roupa, é o olhar, são as expressões, é tudo parece muito calculado, entendeu? Para representar aquele personagem, Uhum. né? Mas Ô que Anderson, eles falam. essa coisa do dente eu acho muito engraçado que esse lance de usar aparelho é uma coisa que nós importamos de americano, cara. De acertar os dentes para ter uma dentição perfeita, que você vai na Europa, a galera não tá nem aí para isso. Os caras perdem dente Não e tá nem cagaram pro aí, negócio. não tá É. nem aí. Ô, E Anderson, esse negócio dos dentes me chamou muita atenção, porque é muito gritante o negócio, né? Os dentes, tanto da jornalista quanto do cara, são aquela coisa assim, bicho, não é possível um ser humano ter um dente desse. Por que o cara vai fazer essa ação sobre a estética dele para gerar uma coisa não é humana, entendeu? Mas faz parte daquela imagem de, bicho, olha como eu sou aqui, perfeito, centrado, etc. E por trás daquilo não tem nada, né? Tem um cara que acredita no algoritmo e tem a moça que só é muito rica e a vida dela resultou em 2 monedas. eu acho que essa coisa do dente, você está dizendo, até retoma um pouco, você falou sobre a cantora e desses artistas, né, que estão se aproveitando demais, assim, né, das redes sociais, né, dessa forma de engajamento que é possível hoje, né? E isso diz muito sobre os influencers, né? Essa coisa da estética, da harmonização facial, de virar um padrão, né? Todo mundo tem o mesmo rosto, tem o mesmo dente, tá a mesma sobrancelha, os cílios que são colocados. Então, eu acho que, né, ainda retomando a ideia de tudo estar, né, essas pessoas estarem à procura de likes o tempo inteiro, de se tornar influencer mesmo, né, ali a jornalista, o cara é um grande empreendedor, vamos dizer assim, né, dentro do mercado, e o celular dele faz toda aquela cena para falar do telefone e o que ele né, é capaz de fazer, enfim. Eu acho que isso diz muito sobre esse período que nós estamos vivendo dentro das redes sociais, né? E os influencers hoje, né? Tipo, é uma profissão, o cara ganha dinheiro mostrando como né, usar o telefone, ou manter o dente branco, ou pentear a sobrancelha, enfim. Então, eu acho que essa coisa dos dentes, e também é algo que eu pensei muito, né, nesses dois personagens específicos, eu vou muito para essa coisa da estética dos influenciadores digitais, principalmente a moçada do Instagram e do TikTok. Assim, e o tanto que essas pessoas conseguem engajamento na rede para algo que talvez, né, para a gente não faz sentido nenhum. Todo mundo sabe que dente branco é só quando é de leite. Começou a nascer o dente permanente, acabou. Não, não, não tem como mais você ter aquele dente que é o que você falou, né? Parecendo ter uma pastilha no lugar do dente. Mas eu acho que tem uma relação direta, tem uma relação direta com isso, dessa coisa dos influenciadores digitais e das redes, dos likes, dos engajamentos. Eu acho que tem muito isso de como que. E o filme ele retrata isso de uma forma exagerada, conforme a gente já falou, mas de um jeito muito legal. A partir daquele primeiro momento onde essa cantora aparece no ar, primeiro a coisa da separação dela e logo na sequência a coisa da reconciliação dela com o rapper, né, de uma forma muito teatralizada e muito exagerada, mais uma vez relembrando o querido Tio Ali, espetaculosa, né? E o que a gente vive hoje é isso, assim, ou é assim, ou as pessoas não assistem. E eu me vi contaminado por isso. Eu sou uma pessoa muito usuária do YouTube, porque eu assisto vídeos aleatórios de várias áreas, né, de divulgação científica, e eu já me vi rejeitando vídeo de de divulgação científica, porque eu achei chato. Eu falei, não, eu vou ter preguiça de ouvir esse cara falar. Quando eu fiz isso, que eu desliguei e mudei de vídeo, eu falei assim, cara, eu estou funcionando igual ao algoritmo.
E aí caiu a ficha de que eu estava entrando no desenho, que eu estava rejeitando um sujeito que eu achei ele chato, e não O pelo conteúdo. condicionamento funcionou. Funcionou perfeitamente, exatamente. Isso é muito louco. Né? E aí eu fico pensando como é que as pessoas em geral, e aí mudando de tema dentro da mesma ideia, né, eu gostei muito de um material que o Drills compartilhou da reação de alguns bolsonaristas em torno de uma postagem do Roger, do Traje a Rigor, né, e as pessoas discutindo que os bolsonaristas dizendo, bolsonaristas não, os caras, né, que seguem o Roger, eu não posso dizer que são bolsonaristas porque nenhum falava lá, mas criticando a postura de esquerda do mundo e dizendo que, defendendo o filme, e é muito louco, porque a compreensão que essas pessoas tinham do filme era uma coisa muito maluca, né? Eles estranhando que como é que o DiCaprio fazia um filme desses se ele era defensor das girafas na Amazônia, né? Que como é que um filme desses podia falar dessas coisas que estavam dizendo, inclusive dos caras que defendiam o perigo da vacinação. Então, eles entenderam que os cientistas eram os cientistas que falam de aquecimento global como uma lenda e da vacinação como perigo, e que defendem ivermectina e kit Covid. Como é que as pessoas veem uma coisa e não têm olhos para ver, para ser bem bíblico, né? Isso é muito louco. Não, eu volto naquela questão do filme meme, cara. De usar a estética da fake news. O diretor acerta tanto em usar. Eu acho que ele, nesse ponto que prova que ele acerta é que esse pessoal leu do jeito que quis. Dá a impressão que eles gostaram, né? Por conta deles terem entendido a Querem, estética. é. Eles entenderam a estética. Entendeu? Mas Daí não ele pode entenderam ler o o que conteúdo. quiser. Aí o diretor fala que eles não entenderam o conteúdo. Talvez eles entenderam quando a esquerda repercutiu o filme. Sim, pode Né? ser. Pode ser. E eu acho que por isso que essa discussão é importante. Né? Eu estava contando aqui que eu conversei, quando eu vi o filme, com várias pessoas, inclusive algumas pessoas que estão naquela categoria dos empreendedores formados pelo ProUni, né? Que é o grande erro que a gente já discutiu em casts anteriores, né? Que o governo deu financiamento, mas não exigiu que as pessoas tivessem algum tipo de experiência social. Então, elas cresceram com a ideia das faculdades particulares de que ser empreendedor é precarizar o seu trabalho, e fazer privatizações, e ser empreendedor de montar empresa. E aí eu vi várias pessoas dizendo que o filme era inverossímil, né, que ele não abre margem para continuação. Como é que as pessoas fazem um filme que não abre margem para continuação? Ou coisas do tipo assim, poxa, o Leonardo DiCaprio está gordo. Então as críticas ao filme são assim de um ponto de vista que me causou um certo estranhamento, uma certa espécie, né? Isso não acrescenta nada, né? E aí eu lembro de gente brincando, né? Memes das pessoas brincando que faltou o cara do Duro de Matar, eu nunca lembro o nome dele. Putz, Bruce Bruce Willis. Willis. Faltou o Bruce Willis, o Aerosmith na trilha sonora, né? E eu acho que é isso. Filme de meteoro tem que ter Aerosmith, não é que faz a trilha do Armagedon, não é? É. O do Impacto, eu nunca sei. Esses filmes são tão genéricos que eu junto todos os filmes num filme só na cabeça. E é isso, as pessoas esperam um filme genérico e tratam o filme como um filme genérico. Isso é muito louco, do ponto de a gente que estuda informação, mídia, cinema, né, a gente fica muito impressionado com isso, como que a semiótica, né, nos ajuda a entender determinadas coisas e, ao mesmo tempo, nos assusta quando revela determinadas associações, porque do mesmo jeito que eu fico incomodado quando eu vejo a esquerda associando aquele apresentador de TV afrodescendente, afro-americano, que eu chamaria de pessoa preta ou pessoa negra, né, com o El Negão. Então, assim, não, aí já a associação já é rasa, é uma associação pela etnia. Eu acho que não dá. A gente tem que pensar, por exemplo, naqueles apresentadores, como a maioria dos apresentadores das nossas redes de TV, inclusive os bom dias, bom dia isso, bom dia aquilo, bom dia colar, né? Que Ali são as foi pessoas. preguiça do memista. Preguiça do memista, É, exatamente. É uma associação rasa. Mas é isso que as pessoas fazem. E é muito louco pensar que isso acontece, cara. É muito. Tem um videozinho de humor, ele circulou, que é uma animação com o Bolsonaro e um dos filhos, eu não sei qual deles, discutindo por que as pessoas achavam que aquele filme
era uma caracterização do governo Bolsonaro, e eles não conseguiam ver as semelhanças. E eu acho que é exatamente isso. Esse é o ponto. Muita gente não vai ver a semelhança, e eu espero que, como o Joá disse, a partir dos debates que suscitou, as pessoas comecem a refletir, porque corre o risco delas usarem o filme como uma metáfora para reafirmar os seus conceitos, ou seja, eu só vejo o que eu quero, né? Eu enxergo o que eu quero. Sou eu lá na praia vendo chegar caravelas e enxergando borboletas. Mas é engraçado dessa questão do ver, né? Quando eles estão naquela sequência que a menina tá no carro, sai do carro e olha pro céu lá, é ela, chegou o cometa, né? Tipo, eu não consegui. E principalmente quando eles estão no comício do Don't Look Up, né? Uhum. Aí um dos caras olha pro alto e fala: lá, ela mentiu, olha ali, o trem tá chegando. É. Aí imediatamente eu lembrei da ficha, a grande ficha, que A nunca ficha caiu, caiu. né? Da Laerte, Da da Laerte. Laerte. Muito bom, muito bom. E a gente brincando, né? Vem, meteoro. É, pois é. O meteoro veio em forma de filme. É. A NASA não veio, mas o meteoro veio. Cara, e eu queria lembrar de uma coisa dentro desse desenho, desculpa, mas é que me lembrei disso, numa das conversas, não sei se com vocês, não sei com Maria Angélica, não sei se com outras pessoas, mas eu lembro, alguém mencionou, acho que foi Maria Angélica que falou que as pessoas ouvem Amanhã Vai Ser Outro Dia e acham que a música é sobre o amor. Né? Então a música, o samba do Chico, né, sobre a ditadura, falando que amanhã vai ser outro dia, hoje você, aquelas coisas, todos os sambas libertais do Chico, elas acham que é sobre o amor, que um dia eu vou reencontrar o amor, né? E aí eu fiquei pensando numa história de uma pessoa extremamente engajada, militante do feminismo, das questões étnico-raciais, e que ficou com ódio mortal de mim e nunca mais voltou a ser minha amiga, porque eu tive um debate numa festa com ela que um amigo estava tocando Geni e o Zeppelin no violão e ela interrompendo, dizendo que a música era homofóbica, e eu tentando explicar que não era, e ela falou que eu estava tirando a palavra dela, cortando nela e tirando o direito de fala dela, que eu não tinha direito de fala, ela como mulher que se encaixava em várias categorias, reconhecia a música como tal, como homofóbica e misógina, e eu tentando dizer que não tinha nada a ver a coisa. E é isso, né? As pessoas muitas vezes veem o que querem. E eu acho que todo mundo aqui, pelo menos vocês que estão aqui comigo, não sei que todo mundo que nos ouve, mas concorda comigo que Genil Zeppelin pode ser qualquer coisa, mas homofóbica e misógina, ela não é, ela retrata uma sociedade misógina e homofóbica, né? Mas não, a música em si, inclusive a personagem mais digna da música é a Geni, né? E isso me assusta muito, né? E eu falo com muita tristeza que eu perdi uma grande amiga, que eu nunca consegui recuperar. E depois eu perdi a paciência, e agora eu não faço força para tal. Eu tô lembrando de um outro episódio divertido aqui, dessa coisa do querer ver ou não, né? Que essa coisa de saber ler ou não é um clássico da direita, né? Uhum, Tanto que você estava citando Chico Buarque aí, as músicas, um monte de música passou e ninguém sacou, né? uhum. E esse ano teve um episódio maravilhoso que foi o. Maravilhoso entre aspas, né? Mas foi engraçado, mas passou um pouco batido, que o que eu vou dizer, não o episódio. O episódio foi bem alardeado por conta da censura do Enem, né? Todo mundo falando, censuraram o Enem, censuraram o Enem. E aí chega o dia da prova, a questão que mais se fala é da música Vida de Gado lá. Admirado é o gado novo. E a questão passou, cara. É verdade, Eu é fico verdade. pensando, cara, quem eles contrataram para fazer a censura do Enem que deixou passar Admirável Gado Novo? Não, e a própria, É a de própria impressionar. redação desse ano, né? A redação ela falava da questão da perda da identidade, né? E da perda, ou da necessidade de identificação, das pessoas se identificarem, que dá margem para uma discussão fantástica. Eu acho que Maria Angélica pode, inclusive, contribuir para isso, porque ela, se eu não me engano, foi uma das pessoas que discutiu isso aí, né? E passa, né? Passou. O crivo lá. É a famosa, lembrando do Eduardo Frieira, a crítica da bitola larga. No caso, a bitola foi gigante, né? É um tubulão. Passa um adulto de 1,90 m agachado, mole dentro dela. É só uma frase aqui, só para puxar isso daí também para próximo do filme. Tem uma hora que o pessoal está discutindo lá sobre a suposta conspiração que está rolando, né? A organização para
na lida com a questão do cometa que está chegando, e a Kate fala assim, vocês estão viajando, cara, esse povo não é esperto o suficiente, não é inteligente o suficiente para ser malvado igual vocês acham. Tem muita coisa que está acontecendo é por acidente. É verdade. Por acidente ou por interesse momentâneo, né? Eu quero aquela grana da ivermectina, eu quero é vender ivermectina e capsopirulina, sei lá o nome do outro remédio lá. O meu negócio não é... Eu quero é vender plano de saúde. Se eu matar, é consequência. Não, é sobre essa coisa do quanto eu sinto que esses conservadores são, e aí essa censura que nós estamos falando aí, né, que quando a gente tem o tema da redação aí como invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania do Brasil, passa ok, né, o admirável Gado Novo também. Quanto boa parte dos censores são burros, né, na minha perspectiva, claro. A censura, ela, às vezes, ela é rasa, porque as pessoas realmente não vão além, né? Lê e vai pelo óbvio. Mas quando a gente fala do filme, até dessa simplicidade do filme, para levar, né, o que é óbvio e que para a gente talvez o filme seja tão interessante dentro desse aspecto de enredo e de alegoria, de história, porque é algo muito concreto para a gente. Mas essas pessoas, os negacionistas, os bolsonaristas, enfim, essa moçada, elas não querem enxergar e não vão enxergar nada que vai contra o que elas idealizaram desse sujeito, né, pensando no presidente e tudo mais, e no caso do filme também, da presidenta. Então, eu acho que, assim, esses comentários que nós vimos em relação ao Leonardo DiCaprio, né, o Bolsonaro não entender qual a relação do filme com o governo dele, e o filho não associar, eu vejo muito por esse lado, né, que essas pessoas jamais vão reconhecer e vão perceber, talvez percebam, mas não reconheçam, uma crítica que tem uma relação direta com a postura, porque vai tirar a legitimidade do que eles acham que é o correto, que né? Você falou de melhor vender plano de saúde do que fazer um tratamento correto. É melhor não usar máscara e tomar vacina do que ouvir um cientista, um pesquisador, enfim. Então, eu acho que o óbvio ele é dito, mas, assim como em outras situações, ele é dito, mas ele não é percebido por quem deveria perceber, sabe? Porque essas pessoas realmente, elas estão surdas e cegas. Já dizia quem que canta essa música, esqueci. Mas todos estão surdos, não tem jeito, né? Esse sujeito, né? Maria Angélica, você falou uma coisa conversando comigo em off num determinado momento que eu achei muito interessante, que você falou que às vezes a caracterização dos personagens, se eu não me engano, foi isso, desvia o foco. E se eu não me engano, você usou, eu acho que foi você mesmo que usou o exemplo do filho da presidente, que ele é tão estereotipado em alguns momentos que a crítica que deveria ser associada a ele, a performance dele desvia o foco do espectador. Foi você que falou isso, não foi? E de alguma forma, Foi. você consegue falar disso? Porque eu achei Foi. isso muito importante, muito interessante. Porque às vezes a realização do filme acaba empobrecendo uma discussão pela forma como a coisa é embalada. Pode ser assim? Pode ser isso que eu percebi? Sim, sim. Foi mais ou menos isso que eu falei. Não sei se eu falei só sobre o filho dela, mas eu Você lembro que eu mencionou o falei que show também. a dança dele na cena, né, a postura, a forma, ele é muito caricato, né? Muito. Quem vai assistir, né, com esse olhar de não querer se identificar com nada mesmo e de não achar, às vezes, que a própria ficção, é o que, né, nós falamos aqui, ela está trazendo uma realidade muito próxima, não percebe isso, porque vai pelo cômico, pelo humor. Aquele cara ele é engraçado. E a fala dele, a postura dele, ela não vem, ela fica no plano de fundo mesmo, ou às vezes nem no plano de fundo, né? Que a dança, a forma como ele
posiciona na cena, é, como os gestos são capturados e tudo mais, salta muito mais aos olhos, né, dentro dessa análise mais rasa, eu digo assim, de espectadores que vão, né, vão fazer uma análise mais simples, do que a fala, do que, né, a postura, o fato dele ficar lá esperando a mãe com a bolsa, né, uma bolsa de mar, tudo mais. E ele continua dentro desse personagem que é extremamente caricato até nos pós-créditos, né? Então, assim, ele é o cara engraçado o tempo inteiro, assim, a postura dele de engraçado, eu acho que é no filme inteiro. E aí muitas pessoas, eu acredito que focam muito mais nessa coisa, né, da performance dele dentro da cena, do jogo da cena, do que da composição do personagem. E aí eu volto lá nos dentes, que é uma coisa que vai saltar, e sem dúvidas vira um debate estético, sim, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão direcionar o olhar para aquilo. A ideia da cantora também, né? O que você falou, né? Você já traz a relação à tona, e também é uma coisa muito desses programas, né? Quando eles reatam, né, no ao vivo lá e conversam, muito tipo desses programas sensacionalistas de famílias e de casais, e você vai deixar tornar tudo espetaculoso, como você disse. Então, eu penso que tem alguns personagens ali que têm o potencial de promover, e promove para a gente que tem esse olhar, uma análise interessante e bastante crítica da postura desses sujeitos no contexto atual, seja aqui, seja fora, mas essa construção, né, e não necessariamente o humor vai provocar essa construção que vai desviar o olhar. Existem outras construções, né, o que é mais fechado e mais sério também pode ter essa postura, e a linguagem corporal do sujeito fala muito mais do que a composição. Então, eu percebi isso. Falei do filho específico, mas eu acho que, analisando o filme como um todo, existem outros personagens que a gente pode fazer essa reflexão também. Inclusive o skatista evangélico, né, fazendo uma oração lá no telhado, enfim. Então, eu pensei um pouco nisso também. E aí eu volto a falar sobre a direção em alguns aspectos, sabe? Mas eu entendo que o óbvio ele está sendo dito da forma mais óbvia possível, mais talvez dentro do que você falou, do extremamente didático, né? Vou ler aqui para o sujeito entender o que eu quero dizer. Eu vou ler e vou interpretar. E talvez foi isso que me cansou um pouco, né? Não sei. Mas é isso. Eu acho que a gente não Falei pode. demais, né? Não, não falou não, perfeito. Eu acho que é muito. Isso me lembra, por exemplo, outros filmes, por exemplo, Idiocracia, que é um pastelão, mas que, como não tinha o contexto pandêmico, né, a coisa, e nem da polarização que a gente enfrenta hoje, né, Ele é mais profético. ele é profético, é. Esse filme seria profético se ele fosse lançado antes da pandemia. E aí as pessoas iam ver a pandemia acontecendo, aí elas iam falar assim, porra, esse filme é tipo epidemia, né? Que foi lançado antes, e aí a pessoa, não, velho, explodiu minha cabeça, como que eles anteciparam isso, né? E ao mesmo tempo não dá para comparar ele com o Strangelove, né? O Dr. Strangelove, né? Que é Mas do. eu acho, sabe quem é profético nessa situação? Ah, É aquele episódio da Netflix do ursinho que vira presidente, ou primeiro-ministro, acho que é primeiro-ministro na Inglaterra, sim, que ele era uma animação e ele começou a ficar extremamente popular, eles mudam a lei para ele se tornar o político, né, o governante, e quando o dublador da animação fala, cara, eu não estou concordando com esse fascismo de vocês, os caras, tudo bem, já criamos um algoritmo, ele vai fazer o serviço para você, você está despedido. sim, sim, sim. Ô Cláudio, o filme também teve uma coisa interessante daquela conversa que a gente teve sobre Matrix do último episódio, que eu contei o caso do aluno que estava se sentindo o máximo por criar um algoritmo de vigilância, né? Só porque ele podia fazer. Aquele exemplo que eu dei lá no episódio lembra muito o empresário lá que descobre que o cometa é cheio de minerais
preciosos, né? Metais Uhum. preciosos, porque ele pode, ele vai fazer do jeito dele. E É, cancela o resto todo, sabe? Tipo, e aquele piti que ele sai da sala e dá o piti pra presidenta ir atrás dele, cara. uhum. Aí, sabe, isso eu acho muito o que tá, que essa coisa de. Tem tudo a ver com o metaverso, sabe? E o povo falando, ó, todo mundo falando pro Zuckerberg, ô, velho, isso vai dar merda, isso vai dar merda, você tá Uhum. fazendo isso, e ele vai fazer porque ele pode fazer. É. Ou por isso. Cara, e isso é o retrato, e o retrato da cegueira. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tem uma sutileza na cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito, né, que é o final do filme, né, aquela deles chegando lá no planeta, não sei quantos mil anos no futuro, e a gente está dando spoiler, a gente pode falar, né? Eu não sei se vocês repararam as pessoas descendo da nave, o naipe das pessoas que desceu. Aquilo supostamente era para salvar a humanidade, né? Era para reconstruir a humanidade em algum lugar. O que vocês notaram daquelas pessoas descendo? Cara, na hora eu falei, velho, não vai Não vai reproduzir, reproduzir a né? universidade. Eu pensei nisso, acabou, né? Cara, devia ter uma outra pessoa que a gente não sabe que mulher pinta o cabelo. Então, assim, talvez aquelas pessoas, aquelas duas ou três que aparecem ali, que escapam, talvez tivessem na idade reprodutiva, mas a grande maioria dos homens, provavelmente, se não tiver um Cialis e um Viagra, Não, não iam conseguir. tem duas coisas do final do filme que eu acho genial. É a presidência esquecer o filho pra trás. Uhum. Eu acho É, sensacional. E a Emma, né? ótimo. É. A Emma é foda, A cara. Emma bicando a mão Véi, da cloroquina. será que eles não estavam vendo mesmo as coisas por aqui? Porque aquilo é a Emma, velho. Não é É possível. muito legal aquilo, cara. É muito legal, muito legal. Cara, e isso que é o absurdo tornado realidade. Onde que você já viu uma presidente, de qualquer lugar do mundo, chegar perto de um bicho que tem 2 metros de altura? Cara, eu que sou burro, eu que não tenho assessor, eu que não tenho segurança pessoal, eu não colocaria. Tá, tudo bem. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu pulei a cerquinha do zoológico, na época tinha urso em Belo Horizonte no zoológico, e dei comida para o urso pardo. Eu podia ter perdido metade do meu corpo ou morrido. Porque o urso pardo pegou, era um dos zoológicos, estava dentro da piscina, ele esticou a pata e pegou pipoca na minha mão com a pata. Agora, assim, eu era uma criança de 5 anos de idade e minha mãe não tinha nada na cabeça que me deixou solto no zoológico para pular a cerquinha. Ô, Cláudio, eu já fiz isso adulto. Pois é, cara. Num safari da África, eu olhei os hipopótamos, falei, ah, vou lá filmar os hipopótamos. Os caras me pegaram na camisa e jogaram dentro do carro, foi todo mundo embora. Aí no carro eu tomei um sermão, você sabe o que você tava fazendo? Eu falei, o quê? Eu fui filmar hipopótamo. Velho, hipopótamo é o bicho que mais mata gente na África. Vambora. Você não pode ficar aqui solto mais, não. Exatamente. E aí você pega a presidente ou o presidente e faz aquilo, cara. Aquilo, cara. É um negócio Ai, ai. assustador. É um negócio assustador. Viva a Emma. Viva a Ema. Ema, 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 cada qual com seus problemas. Infelizmente, nós herdamos problema dos outros. Esse é o problema. Né? Seja o problema do aquecimento Maior problema. global, do meteoro ou da pandemia, ou os três, nós herdamos problema desses caras. Os Fuckeberg Pois da é. vida, Fuckeberg nozes. Gente, eu queria deixar minha impressão final aqui. Sim, 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 por favor. Olha só, para encerrar mesmo, eu tinha escrito aqui um discurso de 20 páginas, né, Oba, com todo estruturado aqui e tal, mas Fidel o Castro, Joá você não desmontou morreu. meu discurso. Não, o Joá desmontou meu discurso na hora que ele falou assim, cara, o filme é um meme e agora eu não consigo não concordar absolutamente com isso. O filme é um meme e, cara, o impacto que está tendo, aí até a Maria Angélica comentou, né, o impacto que está tendo é igual ao impacto dos memes em cima da interpretação do povo e, cara, matou, Joá. Essa sua observação foi no cerne da questão, cara. Gostei do filme, assim, tenho restrições quanto a dizer que é um filme muito bom, né? Achei bem simplista e até simplório, mas eu acho que ele está cumprindo o papel dele, né? Já falei isso ali para trás. Tanto não vejo, né? Até eu mesmo estava falando de exagero, mas no fundo não tem exagero, cara. O que eu vi ali no filme é o que eu estou vendo acontecendo ao meu redor aqui, 24 horas por dia nos últimos tempos.
E vou terminar com um negócio que o Paul Mason falou ali num artigo dele que eu li, que o filme não é contra a imagem do presidente, contra o governo, contra os bilionários, é contra essa estrutura de comunicação que está montada, bicho. O pessoal, as grandes corporações, a política, está toda surfando nessa onda dessa estrutura estúpida que se montou, que facilitou absurdamente não só o espalhamento aí usando o termo lá do Átila, né? O espalhamento da mentira, mas a validação da mentira e a aceitação de qualquer mentira como verdade. Eu acho que a grande crítica do filme é sobre isso. E é o maior risco que nós estamos correndo hoje, é a coisa que a gente precisa dar um jeito de enfrentar. Ô Anderson, nessa sua fala, sabe, a parte do Matrix que eu acho do novo Matrix que eu achei mais divertida é quando, eu não lembro quem aciona, acho que os Smiths, acho que o agente Smith aciona a população para combater o Neo, né? E eles começam a se jogar de cabeça da janela, sabe? Pulando igual um meteoro, assim, de cabeça para tentar virar umas bombas para matar o cara. Acho ali a metáfora perfeita para essa dominação da realidade que a gente está vivendo, cara. É boa, essa é boa. Tô que nem no cara, o degustador de cerveja. Essa é boa. Essa é boa. Maria Angélica, sua degustação final. Então, eu volto a dizer que eu gostei muito do filme no sentido, né? Eu acho que é um argumento muito massa. Isso eu não tenho, assim, não posso dizer que eu não tenho dúvidas, mas eu acho que aquelas, né? Não tenho provas, mas tenho convicção. Na verdade, eu acho que era um argumento massa, sim. Não acho que precisava ser um filme de 2 minutos, 2 horas e 18 minutos. E longe de ser uma pessoa que gosta de filme curto, que acha, né, que está dentro dessa coisa dos vídeos rápidos e tudo mais, pelo contrário, até pelo gênero, né, cinematográfico que eu gosto, Só para informar as pessoas, Maria Angélica gosta do Tarkovsky, então ela realmente não gosta de filmes leves e curtos. Mas realmente eu acho que ele, né, que é um filme que arrasta. E eu tive que parar algumas vezes para me empolgar para assistir de novo, mesmo sem empolgação, porque eu não me empolguei para dar continuidade. Então, o que eu trago, assim, que eu acho que é muito bacana, e concordo com o que o João falou em relação a ser um meme, né? E talvez seja por isso, né? Se a gente abrir o Instagram agora, vai ter alguma coisa sobre o filme, ou Twitter, ou qualquer rede social. Mas é isso, assim, eu penso muito na história, uma história massa, mas o filme em si, a construção, a composição, eu tenho as minhas ressalvas. E aí é interessante que antes eu só estava vendo pessoas falando tão bem do filme, de um modo geral, que eu falei assim, gente, eu vou precisar assistir de novo. Será que eu não entendi? Mas eu acho que eu fui muito pela construção também. Eu falei, nossa, eu não entendi, que eu entendi, mas assim, a construção não me pegou tanto. Mas aí, depois que eu li, aí eu fui procurar algumas críticas, conversando com vocês aqui, conversando com o Cláudio, eu falei, não, é isso. Eu não estou muito maluca, não. É aquela Realmente. história, será que todo mundo viu o mesmo filme que eu errei, entrei na sessão de outro filme? E assim, alguns amigos, ontem eu estive com alguns amigos do cinema, e aí eles perguntando sobre o filme, se eu já tinha assistido, e são pessoas que não importam com spoiler. Eu falei com eles, gente, é tipo Réveillon em Copacabana, assim. Eu acho que precisa ser Ótimo. vivenciado, né? Vai ser uma vez só, assim, dentro, sabe, da minha ideia. Que é uma temática que é importante. E eu acho que, assim, por mais que seja Estados Unidos, cara, as cenas, né, a pós-crédito diz muito, assim, é Brasil purinho. Vocês estavam falando aí da Emma, enfim. Então é isso. Não, muito legal isso. E essa coisa, algumas pessoas, eu lembrei isso para fechar, talvez, né? Na verdade, eu ia fechar com outra ideia, mas para fechar, talvez tem uma coisa. As pessoas reclamam muito que falam assim: olha, mas
Eles não consideram os outros países não iam ficar quietos, eles iam fazer iniciativa, a única vez que passa é uma iniciativa da Europa e da China, e aí dá errado, mas a ideia, o filme foi feito para os americanos, pelos americanos, a ideia é ser meme para americano ver se coincidiu com o absurdo do mundo, é culpa da pandemia, e se coincidiu com o absurdo do Brasil, é culpa do Brasil. Né? Na realidade, eles não pretendiam comover o mundo, nem mudar a questão do aquecimento global. É uma crítica para os americanos, e os americanos se veem como salvadores, então eles queriam mostrar isso, olha, nós não somos salvadores, e dois, se fôssemos, íamos meter os pés pelas mãos, como fizemos desde a Segunda Guerra Mundial para cá, assim, Vietnã e todas as outras guerras foram caca. E a Segunda Guerra Mundial é dito que venceram por causa dos americanos, mas na realidade, se não fosse a derrota do nazismo na frente russa, hoje em dia estava todo mundo fazendo passo de marreco lá na Praça dos Três Poderes. Se bem que a gente já faz passo de marreco lá na USP, na USP também, mas lá na Paulista, né? Mas a gente estava fazendo passo de marreco e tinha campo de concentração aqui na esquina e tá todo mundo aqui de olhinho azul que sobreviveu, né? Então, ou escravizados. Então, assim, os americanos não são essa coisa toda e pelo menos esse filme tenta dizer isso, olha, nós somos pessoas como outras qualquer. E... Não, eu só falei que era Fiesp. Fiesp, isso, lá na porta da Fiesp, exatamente. E aí eu sempre lembro do Falcão, né, uma música que eu recomendo muito, O Bodegueiro da Fiesp, não vou cantá-la aqui, porque esse vídeo, apesar de ser com spoilers, ele é com censura, a gente não fala palavrão aqui. João, quer falar mais alguma coisa ou posso dar minha mensagem final? Eu corrigiria uma coisa da fala da questão da União Soviética. Os historiadores têm um consenso que está mais forte hoje em relação à Segunda Guerra Mundial, que eu acho muito interessante e que por conta da Guerra Fria foi esquecido. A guerra foi vencida pela coalizão, porque a Rússia realmente, o dia D, o famoso dia D americano foi precedido pelo dia A, B, C, Sim. Né? O C1, C2, C3 do fronte oriental. Uhum. Mas se os Estados Unidos não alimentassem com mantimentos a União Soviética, ela também não conseguiria, sabe? Ótimo. Mensagem final. O Drills falou que, se eu não acho que foi o Drills que falou que esse filme foi no cerne do problema. Lembrando que o cerne é o acelerador de partículas, trocadilho de tiozão da Suquita, né? Que esse podcast, esse filme, possam ir no cerne, né, e tocar as pessoas, no coração das pessoas, tocar as pessoas para elas terem um pouco de crítica. Eleições estão chegando. Então, que a gente tenha um pouco de sabedoria nas próximas eleições, pelo menos que as pessoas não deem a mão para a Ema comer e nem patrocinem os absurdos, tipo kit Covid. O resto, a gente vai mudando ao longo do tempo e quem sabe, né, se o meteoro não vier, a gente ainda vive mais uns 50 aninhos, até o aquecimento global acabar com tudo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe? Amém. Manda beijo, então. Amém. Beijo, gente. Abraço. Até a próxima, a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, Martini Bianco. Escolheu Martini Bianco, escolheu prazer. Bianco é Martini Bianco. Esse é para o créditos finais. Bianco é Martini Bianco. Qualquer hora, em qualquer lugar, é Martini. Eu não vou cortar, não. Tchau, gente. Obrigado, hein? Valeu demais. Abraço. Não, meninos, obrigada, viu?